Uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui na clínica é justamente de conseguir explicar para o paciente quando a dor vai melhorar, quando que vai passar. Eu costumo brincar dizendo que é quase a mesma coisa que você perguntar a um advogado quando que o processo dele vai chegar ao final, quando que o juiz vai bater o martelo. Existem diversos fatores que podem manipular esse tempo, tanto para mais quanto para menos. É muito difícil dizer porque tem muita interferência nesse sistema. E é a mesma coisa com o nosso corpo. Tem muitas coisas que podem antecipar ou atrasar esse tempo, mas muito também é devido ao tecido em si, ao trauma, lesão, a características do próprio tecido. O que eu quero dizer com tecido? Quando a gente pensa em músculo, tendão, cápsula articular, cartilagem, menisco, ligamento, cada um desses que eu citei é um tecido. Pele é um tecido. Cada um deles tem um tempo de regeneração. Quando a gente faz um corte na nossa pele, ela tem um tempo para cicatrizar, para fechar, fazer a casquinha, depois aquela casquinha vai sendo substituída por uma nova pele até que fica resolvida e a pele volta ao normal. Quando a gente pensa num osso, que é outro tipo de tecido, se ele é quebrado, ele demora muito mais tempo. O curativo que a gente tem que fazer para um osso ser consolidado é uma imobilização, é completamente diferente da cicatrização da pele e da necessidade de curativo que a gente tem que fazer para a pele. É claro que quanto mais complexa essa fratura, quanto mais fragmentos ósseos existem, mais difícil se torna a consolidação. Se for uma fratura simples, só com entre aspas, corte, só com uma rachadura, fica muito mais simples. Esse osso sofreu desvio, se não sofreu desvio. Então, o osso é um bom exemplo porque todo mundo já ouviu alguém que teve uma fratura ou, por si próprio, já sofreu uma fratura. Então, é fácil entender a mecânica e como que o osso cola novamente, como que ele cresce novamente. É um processo que demora meses para se resolver. Acontece parecido também com nossos tendões. O tendão, quando ele está inflamado com a tendinite, ele está mais inchado. O corpo precisa lidar com esse processo inflamatório. O lidar que eu digo ele precisa resolver o problema que está acontecendo para que o processo inflamatório cesse e esse tendão volte à espessura que ele tinha antes. Se a gente sofre um trauma dentro da cápsula articular, um edema articular, por exemplo, que é muito comum com um entorse de tornozelo, por exemplo, até de joelho, a articulação pode ficar inchada. E aí, quando eu penso em articulação, quando eu digo articulação, não estou falando de cartilagem necessariamente, eu estou falando de todo o complexo que envolve não só a cartilagem, mas também e especialmente a cápsula articular, que é uma estrutura fibrosa que envolve as cartilagens, vamos dizer assim, isola a articulação e que produz um líquido lubrificante, como eu já expliquei aqui em diversos outros vídeos. Esse sistema muito inchado provoca muita dor. A dor, como também já expliquei em outros momentos, é um fator que preserva o nosso corpo. A gente, quando está sentindo dor, deixa de fazer um monte de tarefas, justamente para que a gente possa se recuperar daquele problema que está instalado. Então, necessariamente, um edema articular, como eu falei da fratura e do corte de pele, um edema articular ele tem um tempo de recuperação diferente de um edema no tendão, como a tendinite, assim como uma bursite, que é a inflamação de um outro tecido que se chama bursa. A gente tem bursas espalhadas pelo corpo inteiro, como no ombro, no quadril, na pelve, no joelho, no tornozelo. Então, a gente tem diversas bursas. Elas podem inflamar por vários motivos, como, por exemplo, um atrito de um tendão na própria bursa e ela inflama. A bursa é uma bolsinha que está sempre murcha, mas na hora que ela fica inchada, ela estufa, ela coleciona líquido dentro dela, ela produz esse líquido, e esse excesso de líquido pressiona as paredes da bursa e provoca as sensações de dor que a pessoa acaba experimentando. Nesse sentido, repara como é que é complexo, como é que tem várias coisas que podem provocar dor por motivos diferentes. Cada um deles tem um tempo de recuperação diferente. E muitas vezes a pessoa vem com 2 diagnósticos em um problema só. É muito comum a gente observar tendinite e bursite de ombro, no joelho, no quadril, associados. E um vai melhorar em um tempo diferente do outro. Significa que eu só vou melhorar a dor na hora que eu resolver a inflamação? Não necessariamente. A gente pode, inclusive, conseguir tratar o paciente, aliviar a dor, mas o problema ainda está presente. Só que ele não está
tão presente, de forma tão marcante, a ponto de conseguir ser significativo para produzir mais dor na pessoa. Às vezes a dor já está decaindo, ela chega num ponto em que o tecido ainda está inflamado, ainda está com a casquinha, mas não está mais produzindo dor. Casquinha que eu digo é na pele, mas é só uma alusão à casquinha interna que a tendinite pode estar passando pelo processo final de recuperação e aí já não tem mais aquela inflamação vistosa que provoca a dor que a pessoa acaba sentindo. Então, quando a gente fala de melhora, a gente tem que respeitar intervalos em relação a cada tipo de diagnóstico. Uma dor lombar, por exemplo, aguda, ela tem uma chance de recuperação muito rápida. Em 1 semana, em 2 semanas, na maioria das vezes, ela consegue ser solucionada ou ficar com um resquício de dor muito leve, uma presença de um incômodo, na verdade, ao invés de ser uma dor. Já uma dor lombar crônica, a chance da gente recuperar isso num espaço curto de tempo é muito pequeno. A gente precisa de mais tempo para tratar. Eu costumo fazer uma outra brincadeira que é, a pessoa ficou muito tempo sem tratar, a dor já está crônica, ela está sentindo aquilo há 2 ou 3 anos. Não é em 2 ou 3 semanas ou em 2 ou 3 meses que a gente vai realmente conseguir trazer um resultado significativo para ela. A gente tem que também ter equilíbrio em relação à expectativa que a gente tem em relação ao sucesso de tratamento com o tempo que a gente tem de estrutura sendo mantida num processo de dor. Então, se eu estou há 2, 3 anos sentindo dor, eu tenho que entender que eu vou demorar a recuperar a minha estrutura física a ponto de eu não sentir dor. Não vai demorar 2 ou 3 anos. Vai demorar menos tempo que isso. E, na verdade, a gente não consegue nem dizer quanto tempo demora. A gente sabe que vai demorar, a gente sabe que é complicado, a gente sabe que essa pessoa tem que conviver com a dor, ainda que esteja fazendo tratamento. Mas a intenção é justamente de reduzir essa dor em algum momento. Quando é? Cada pessoa tem um ritmo. Nós tratamos pessoas de idades completamente diferentes. Uma pessoa de 40 anos e uma pessoa de 80 anos com o mesmo diagnóstico vão ter ritmos diferentes de recuperação. Uma pessoa que sempre fez atividade física vai entender mais rapidamente como que os exercícios têm que funcionar, como que ela tem que realizar o movimento. O controle motor, a habilidade motora que ela tem é completamente diferente de uma pessoa que nunca realizou nenhuma atividade física. Tudo isso interfere em como a pessoa vai progredir no tratamento. E a progressão do tratamento é essencial para a gente conseguir reduzir essa dor. A gente só vai conseguir reduzir a dor progredindo as sessões, não fazendo a mesma coisa sempre. A gente não pode sustentar o mesmo tratamento o tempo inteiro, porque senão realmente ninguém acaba melhorando. A gente só mantém a pessoa igual. E ninguém quer ficar igual. Com dor ou sem dor, ninguém quer ficar igual. A gente quer ficar cada vez melhor, com mais capacidade e com mais habilidades para conseguir sustentar o nosso corpo, sustentar nossas atividades, sem ficar percebendo ou provocando novas lesões ou percebendo novas dores. Se interessou pelo conteúdo, achou bacana? Com certeza você conhece alguém que pode se interessar por isso, então envia esse conteúdo para essa pessoa, é tudo que eu peço. Curta nosso vídeo, compartilha, independente da plataforma que você estiver usando, a gente está aqui para continuar oferecendo material gratuito de qualidade para você. Vamos em frente e até a próxima!